Galera, é o seguinte, no final do terceiro episódio de Loki, deixou a internet inteira, a internet do mundo nerd inteira se perguntando qual é esse grande segredo que a Miss Minute sabe sobre o Kang que vai deixar a Ravonna Renslayer pé da vida. Eu sei de um segredo bem grandão sobre você. Vai te deixar com muita raiva. Pois é, o último episódio foi muito bom porque mostrou pra nós a origem daquele que permanece. Na verdade, não a sua verdadeira origem. A verdadeira eu vou deixar aqui para um outro vídeo do canal. Na verdade, mostrou como ele está tentando fazer um ciclo sem fim dentro do universo da Marvel. Isso aqui é muito interessante, porém, talvez os planos do cara possam ser alterados, ou tudo faz um plano daquele que permanece antes de ter morrido, e tudo que tá acontecendo é tudo uma reação em cadeia, que ele já previu que iria acontecer, até mesmo a Miss Minutes e a Ravonna Renslayer ficar contra o Victor Timely. Talvez seja tudo o plano do cara, ou talvez não. Enfim, nesse vídeo aqui eu vou responder essa grande pergunta com uma teoria, não só que vai explodir a sua cabeça, deixar você maluco, como faz bastante sentido também. Mas antes eu queria falar que, obviamente, como eu recebo geralmente todos os episódios que a Marvel manda das séries pra gente aqui, eu sempre acabo fazendo vídeo, porém, com o Loki segunda temporada, foi diferente. A Marvel não me mandou nenhum episódio desta série. E eu tô gostando. Eu até fiquei um pouco triste, sabe por quê? Não fui pra Premiere em São Paulo ver os 2 primeiros episódios. Não recebi os 4 primeiros episódios que vários influenciadores aí acabaram recebendo também. Eu não recebi literalmente nada. Fiquei um pouco triste? Fiquei um pouco triste, não vou mentir. Mas eu acho que isso aqui é muito melhor, porque WandaVision, Falcão e Soldado Invernal e Loki primeira temporada foram 3 séries que eu não acabei recebendo, diferente das outras séries da Marvel. Não recebi nada e o melhor, pude criar teorias, porque, cara, por mais que eu saiba o que vai acontecer, não tem como criar teorias, porque eu já sei o que vai acontecer. E aqui, como eu não faço ideia do que tá acontecendo em Loki, a melhor parte é criar teorias. É o que eu mais gosto de fazer vídeos aqui, é criar teorias, especulações, tentar adivinhar o que vai acontecer. Pique Homem-Aranha 3 no Way Home, né? Tentar adivinhar se o Tobey e o Andrew iriam estar no filme ou não. Foi a melhor época do canal, a parte mais incrível da minha vida foi especular em cima de Homem-Aranha 3 sem volta pra casa, igual Guerra Infinita e Ultimato, e agora tá sendo legal bastante com a segunda temporada de Loki, porque eu tô conseguindo fazer isso, cara. E as únicas coisas que eu sei sobre Loki é o que os trailers mostram, e a gente tá fazendo vídeo semanalmente sobre os trailers aqui, tentando descobrir o que vai acontecer no próximo episódio, criando um trailer pra cada episódio, e a gente acertou tudo o que ia acontecer no terceiro, porém agora o quarto, quinto, sexto, eu não faço ideia. Enfim, vamos teorizar e tentar descobrir qual que é esse segredo. Que a Miss Minute sabe do Kang sobre a Ravonna Renslayer. E o que eu acredito é ele ter apagado a memória da Ravonna Renslayer. Não só isso, porque tem vários momentos na série de Loki que explica e mostra pra gente essa possível memória apagada que o Kang acabou fazendo. O primeiro desses motivos, esse ponto aí que prova que o Kang na verdade apagou a memória da Ravonna Renslayer, foi o fato do áudio que acabou aparecendo no primeiro episódio da segunda temporada, onde o Loki acaba indo para o passado e naquela sala de reunião ele toca um play ali com um áudio do Kang falando que a Ravonna Renslayer é maravilhosa. Ravonna Renslayer, você é maravilhosa. Ficarei orgulhoso em liderar com você. E adorou ter a participação dela para vencer a guerra multiversal e estava feliz em querer controlar tudo ao lado dela. Você fez diferença nessa guerra. Obrigado por estar na minha equipe. Isso aqui é um tanto esquisito, porque quando a gente viu o terceiro episódio de Loki e a origem sobre aquele que permanece, essa origem 2, digamos assim, daquele que permanece, que não é a original, a gente acaba descobrindo que o cara não é meio que trabalhar dessa forma, né? Ele não trabalha em parcerias por igual. Ele não trabalha com ninguém que tenha o mesmo nível de parceria com ele. Por quê? Ali quando ele estava tentando vender o seu protótipo lá no leilão, o cara queria oferecer parceria. Ele falou, não trabalho com parceria. Não. Eu não tenho parceiros. Com licença.
mas ao mesmo tempo ele estava trabalhando em equipe com um cara para justamente enganar as pessoas ricas para conseguir mais dinheiro. Tanto é que ele vai lá e dá um pouquinho de dinheiro pro cara depois por ter feito a sua parte. Ele trabalha em equipe, mas não em parceria. Logo em seguida a gente vê o romance do Victor Timley com a Ravonna Renslayer. Os caras estão meio que começando a se apaixonar, Miss Minutes tá com ciúmes. Sabe, Victor, eu estou começando a ver o homem que se tornará. E assim que a Ravonna Renslayer fala em uma parceria entre os dois, Tenho muitas expectativas para essa parceria. perceba que a cara do cara se fecha na hora. Ele praticamente começa a ficar com raiva dela e a mão que estava tocando a Ravonna Renslayer solta e se distancia. Logo em seguida, o cara taca ela no meio do mar. Você ouviu ela, Victor? Parceria. Outro detalhe interessante é a Ravonna Renslayer e a Miss Minutes terem algo similar, muito interessante. As duas são fissuradas pelo Kang, por aquele que permanece, pelo Victor Timley. E ainda assim, todas as noites jogávamos xadrez e conversávamos. Primeiro que a Ravonna faz tudo pra querer encontrar aquele que permanece. O objetivo dela era querer conhecer aquele que permanece. O cara que controla tudo. O objetivo dela era querer controlar tudo ao lado daquela pessoa. Você ouviu a parte do assassinato? É por isso que precisa de mim ao seu lado. Eu vou te manter seguro. Até mesmo burlou todo o sistema, traiu o Mobius, que era o seu melhor amigo, e foi em direção ao seu livre-arbítrio, a encontrar o verdadeiro criador da AVT. Ela passou por cima de tudo e de todos para conseguir encontrar o cara. Ela conseguiu encontrar ele. E perceba que a Miss Minutes é bem parecida. Ela faz tudo para aquele que permanece. É completamente fissurada pelo cara. Você é igualzinho a ele. Olha só todo o seu trabalho fantástico. Tô tão feliz de estar aqui. Ela tem um amor gigantesco por aquele que permanece. E você começa a ver que a Miss Minutes e a Ravonna Renslayer também têm um interesse amoroso pela mesma pessoa. Então aqui já começa a talvez essas duas pessoas na verdade serem a mesma pessoa. Por causa desse quesito de as duas estarem dispostas a fazer tudo pelo cara. Uma faz tudo para procurar ele e a outra faz tudo para obedecer às suas ordens. Se eu tivesse um corpo, nós dois poderíamos liderar juntos. A Miss Minutes é tão fissurada que até mesmo pergunta para o Victor Timley se ele já começou a criar os esboços da sua criação. Mas aí fica a pergunta, e se o Victor Timley nunca criou a Miss Minutes? Quer dizer, pelo menos não do zero, digamos assim. Você tem um rascunho de mim no seu caderninho? Ainda não, mas... Pensa só comigo, e se o Kang, o Victor Timley, utiliza a Ravonna Renslayer para utilizar ela como uma peça para conseguir vencer a guerra multiversal e derrotar todos os outros Kangs? De acordo com a nossa teoria aqui do canal de outros vídeos, já expliquei que Victor Timley, aquele que permanece, e o Kang de Quantumania, e tudo que já aconteceu e vai acontecer em Vingadores, Dinastia Kang e Guerras Secretas, já aconteceu e vai acontecer, e é tudo a mesma pessoa que a gente está vendo aqui, porém em diferentes momentos na história. E se ele utiliza a Ravonna Renslayer para derrotar todo mundo, vence toda essa batalha da guerra multiversal, cria a AVT ao lado da Ravonna Renslayer e engana ela, falando que eles vão controlar tudo. Só que neste momento, ele vai lá e apaga a memória da Ravonna Renslayer. Porque não sei se vocês sabem, mas nos quadrinhos, o Kang e a Ravonna Renslayer são interesses amorosos um do outro. Porém, os dois vivem tentando passar a perna e enganar um ao outro. Se você for ver, a Ravonna Renslayer tentou passar a perna no próprio Victor Timley no terceiro episódio. Ela chega ali no final do terceiro episódio falando que ela vai estar no controle e vai usar o cara como uma peça, uma arma para ela controlar tudo. Então, a partir de agora, eu estou no comando. E não os dois controlarem juntos. Porém, o Kang quer estar com a Ravonna Renslayer o tempo inteiro também. Ele ama ela bastante, só que ele não pode confiar nela. Então ele vai lá, acaba apagando a memória da Ravonna Renslayer. Por nós, por todo o tempo. Sempre. E logo em seguida coloca ela para ser uma ninguém, uma caçadora na AVT. Pela autoridade dos Guardiões do Tempo, você está presa pelos seus crimes contra a linha do Tempo Sagrado.
E um detalhe que prova isso aqui é a Ravonna Renslayer não lembrar nem mesmo qual é o motivo do momento Nexus da Sylvie. Por que que a Sylvie foi podada? Por que que ela teve que ser retirada da linha do tempo? A Ravonna Renslayer não lembra disso. Então, o que foi? Eu não me lembro. Mostrando que talvez a Sylvie foi retirada ali da linha principal da Marvel, da sua ramificação, no meio desse tempo, entre o Kang apagar a memória da Ravonna Renslayer e começar a controlar tudo como aquele que permanece e deixar ela sem memória. Por isso que antes a AVT tinha a imagem do Kang enquanto controlava ao lado da Ravonna Renslayer e depois não tinha mais. O cara acabou se escondendo. Agora pensa comigo, se o Kang tem a habilidade de apagar memórias, por que não manipular a memória? Por que não mudar e modificar tudo? E se o Kang não pegou partes da memória da Ravonna Renslayer e criou uma inteligência artificial a partir disso? Pensa só, um inscrito aqui do canal acabou lembrando que o Dr. Zola acabou pegando toda a sua inteligência, a sua memória, a sua mente e colocando em diversos computadores. Se você for pegar nesse ponto aqui, o próprio Visão é uma inteligência artificial composto por diversas partes humanas, digamos assim, como a mente do Tony Stark, do Bruce Banner, até mesmo do Ultron e diversas outras partes para se criar o Visão. Feita de um complexo construto de camadas. Jarvis, Ultron, Tony, eu, a Joia, todos eles misturados, todos aprendendo uns com os outros. E a Miss Minutos, olha só, é uma inteligência artificial com um interesse muito parecido, com uma forma de pensar muito parecida com a da Ravonna Renslayer. Fiquei com medo de você não vir comigo. De você gostar mais da Ravonna do que de mim. E se o Kang não pegou ao apagar a memória da Ravonna Renslayer e transferiu partes dessa memória, alterou e modificou ela e criou uma inteligência artificial a partir disso? Olha outro motivo aqui. Esse é o motivo do porquê que a Miss Minutos não tem um corpo. Porque o corpo dela, digamos assim, é o próprio corpo da Ravonna Renslayer. O Kang tem a Miss Minutos como uma forma de ter a mente da própria Ravonna Renslayer ao seu lado. Porém, sem corpo, ela é incapaz de trair o próprio Kang. Ela é incapaz de não obedecer o Kang. Então ele cria uma inteligência artificial com a memória da pessoa que ele ama e deixa o corpo da pessoa com a memória apagada dentro da AVT. E essa pessoa vai crescendo os cargos e querendo ficar próximo dele. Até mesmo ela conversava com aquele que permanece através dos Guardiões do Tempo. Era uma forma do cara estar conectado com a própria Ravonna Renslayer de diversas formas, sem que ela soubesse a verdade, sem que ela pudesse trair ele, já que esse aqui é o natural da relação dos dois. Ambos se amam muito, ambos querem o poder máximo, ambos querem trair um ao outro. Porém o Kang, ele sempre acaba vencendo, porque afinal ele é aquele que permanece depois de tudo. E por último, olha só esse detalhe aqui. A Ravonna Renslayer, ao se apresentar para o Kang, se apresenta como Senhorita Ravonna Renslayer. E você, senhora... Senhorita Ravonna. Senhorita Ravonna. E se você for ver, Miss Minutos nada mais é do que Senhorita Minutos. Coincidência? Eu acho que não. Se inscreve aí no canal, compartilha pra geral. Até o próximo vídeo e...